Vamos lá, aula 4, criando uma enquete. Então, eu adicionei a minha primeira aula aqui, introdução ao Moodle, né? Adicionei um fórum e eu quero criar uma enquete. O que é uma enquete? É um componente que você pode adicionar quantas vezes você quiser no seu curso e você vai, com esse componente, fazer uma pergunta sobre a opinião, uma pesquisa de opinião sobre determinado assunto. Bom, então, dê sua opinião sobre a aula de hoje. Produtiva, não produtiva, ou poderia ser melhor. Boa, média, mediana ou ruim. Tá? Gostei, não gostei, e assim por diante. Tá bom? Então é uma enquete. Aí depois você tem lá o percentual de pessoas que responderam isso e aquilo. Tá? Como que eu faço? Acrescentar atividade, enquete. Então vamos lá. O que você achou? Deixe sua opinião. Então, quando eu posso aqui adicionar um tempo de abertura e encerramento dessa enquete, tá? Vamos deixar aqui ela sem esse tempo, então indeterminado. Tipo de resposta: responder várias vezes, uma única vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então é uma única vez nesse caso. Tipo da pessoa que vai responder: nome completo ou anônimo. Tá? Então você pode deixar lá a opinião da pessoa e saber quem foi que votou ou deixar anônimo. Bom, então vamos deixar anônimo. Estudantes, né, os alunos podem visualizar todas as respostas? Sim ou não? Então depois que ele responder a enquete, ele pode. Tá? Então ele tem que responder, depois ele vê qual que é a quantidade de respostas atualmente. Então isso daí você pode mudar, né? Você fala, não, sempre ele pode visualizar, nunca ele pode. Por exemplo, você não quer que os alunos saibam qual que é o resultado da enquete, só você quer saber, então põe nunca, tá? Ou depois que ela se encerrar, tá? Então eu vou deixar aqui que é o padrão, né, que normalmente se usa, é o depois que responde, saber, tá? Ele pode retomar as respostas, né? Ele pode mudar depois da sua opinião, né? Não pode. Aí a escala de notas é de 0 a 100 ou de 0 a 10. Então aqui eu tenho opções de conteúdos, né? Eu posso usar uma outra que já existe ou criar uma nova, tá? Aqui são as que já existem. E eu posso separar por grupo, como todas os outros componentes do Moodle. Então eu vou salvar e mostrar. Beleza. Aqui vai aparecer que eu não faço parte do público-alvo dessa enquete. Por quê? Porque eu sou professor, né? Então eu não posso responder a enquete, mas os alunos não verão isso, tá? Eles vão poder responder. Quais são as questões da minha enquete? Então vou adicionar aqui as questões, tá? Qual que vai ser a questão? Então vamos adicionar perguntas na minha enquete. Então a minha enquete pode ser de uma pergunta só, pode ser de N perguntas, tá? O que eu quero adicionar então? Eu quero adicionar um botão de rádio, que é o que nós queremos, né? Que normalmente a gente usa. Tem avaliação em escala, né? Caixa de menu, depois caixa de checagem, assim por diante. Eu vou fazer alguns exemplos aqui de cada um deles, tá bom? Então vamos começar com o botão de rádio, que é o normal, que é o que a gente costuma utilizar, adicionar esse tipo aí de questão. Então vamos lá. Nome da questão. Então pergunta 1. Tá? É obrigatória? Sim. Ele vai ser apresentado verticalmente ou horizontalmente? Então eu vou colocar vertical, depois a gente muda se precisar. Vamos lá. Vamos fazer a pergunta. Nesse quadro maior aqui eu faço a pergunta.
respostas possíveis. Qual a sua opinião sobre o conteúdo apresentado nessa primeira aula? Quais são as respostas que a pessoa pode escolher? Pertinente, não pertinente, ou sei lá, só pertinente ou não pertinente, é útil ou não é, tá? Salvei. Então tá feito, tá? Pergunta 1 já existe. Pré-visualização. Vamos fazer uma visualização aqui. Como que a pessoa vai ver essa enquete? Ó, aqui. O que você achou da aula de hoje? Né? Esse é o título da enquete como um todo. Primeira pergunta. Qual a opinião sobre o conteúdo apresentado nessa primeira aula? Pertinente, não pertinente. Tá? Então tá aqui. Aí a pessoa escolhe um dos dois e clica. Vai ter um botãozinho aqui, finalizar ou ok, né? Para ela terminar. Aí no final ela vê as respostas porque a gente configurou dessa forma. Vou adicionar mais uma questão. Tá? Então eu posso aqui, ó, adicionar uma quebra de página. Ele adiciona uma linha lá. Agora eu quero adicionar um botão de avaliação e escala. Vamos ver como é que é. Nome da questão. Pergunta 2. Obrigatória sim. Número de itens da escala 5. Tá? Então, tipo dessa escala. Então é com coluna NA, que é não aplicável, sem duplicação de escolhas ou diferencial semântico. Então vamos deixar no normal aqui, vamos ver qual que é a diferença. Por exemplo,